Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos de 9 a 13. Leiamos todos a uma só voz. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A igreja pode assentar-se? Nós começamos esse culto, aliás, no momento do ofertório, louvando ao Senhor com um cântico que pede que a luz do Senhor Jesus brilhe. Ao longo de toda esta semana, como tem sido infelizmente uma praxe no nosso mundo, na nossa sociedade, nós fomos bombardeados de péssimas notícias. Fomos bombardeados de ponta a ponta com notícias ruins vindo de várias partes do mundo inteiro. E no nosso país, lamentavelmente, a gente fica num contexto tão embolado que a gente não sabe nem mais o que é o que. As retratações não servem mais, porque tudo pode ser inteligência artificial. O vício na busca por informações é uma crescente. O Brasil, até antes da pandemia, já era o país com o segundo maior consumo de ansiolíticos no mundo, dados de 2019. De 2019 para cá, você acha que o brasileiro ele ficou menos estressado, menos ansioso? Ele recuperou os 2 pontos de percentual de QI para voltar a ser a média, assim, padrão mundo, e prosperou, aumentou o seu coeficiente de inteligência? O que nós vemos hoje é uma sociedade totalmente fragmentada. Ela não está polarizada. Ela está quebrada. Porque não tem nenhum polo que diga, ó, aqui é o certo, aqui a gente banca tudo, está tudo bem. Qual que é? Polarizada? Que polo? Até um aparelho para funcionar, os 2 polos têm que estar ligados, né? Tem que estar em harmonia. E nós vemos pessoas dizendo, o mundo está polarizado, a sociedade está polarizada. Não, não há polo. Porque se você for para dentro de cada polo, eles divergem entre si. A sociedade está fragmentada, está quebrada. Não há inversão de valores. Não, inversão, você tem que ter um valor para poder invertê-lo. Quais são os valores de hoje? Que as pessoas concordam. Quais são os limites hoje que todo mundo concorda que não pode ser ultrapassado, para que você possa dizer que em relação àquele limite houve uma inversão? Hoje bastam as palavras bonitas. Hoje, por exemplo, pedofilia já é defendida nos arraiais, nos rincões universitários, acadêmicos, com uma palavra bonita. Não é pedofilia, é amor transgeracional. Pronto, está resolvido. Está valendo. É só mudar a palavra. Tira a palavra feia, bota uma palavra com goma, com laque, fica resolvido. E nós, os chamados crentes, os chamados evangélicos,
os ditos cristãos, infelizmente, somos um povo que tem cada vez mais pego o seu martelo e ajudado a fragmentar a sociedade. Com o nosso ponto de vista de que Deus está do nosso lado. Mas é curioso que se você gosta de trabalhar não com fragmentos, mas com polo, cada polo diz que Deus está do lado, né? Salvo o melhor juízo, era na Irlanda, que você tinha um conflito armado entre católicos e protestantes. Lembram disso? Deus estava do lado de quem? Mas cada lado não dizia que lutava para a glória de Deus? Sociedade não está polarizada não, filho. Esquece. Ela está fragmentada. Até a pedofilia, ela é tratada como amor transgeracional, e volto a repetir, no meio acadêmico. Não é no meio das pessoas desprovidas de conhecimento acadêmico, pessoas que não puderam estudar de maneira formal em uma escola. São os doutores que tratam o amor transgeracional. E aí, dentro desse contexto, você olha o nosso texto aqui, e isso tudo foi para te preparar para o seguinte: essa sociedade onde Jesus está é a mesma coisa. O texto que nós lemos fala que Jesus encontra um judeu, um patrício, um conterrâneo. Partindo Jesus dali, partindo de Cafarnaum, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Sabe aquele indivíduo que você trata como desprezível, porque é o indivíduo que te acharca nos impostos? Sabe o cobrador? Imagine uma sociedade, né? Não sei se é diferente do que a gente vive, né? Que os nossos imóveis são os mesmos, mas o IPTU aumenta. Não dá para entender. Não aumentou a metragem do apartamento ou da casa, mas aumenta o IPTU. Você entende isso? Curioso, né? A metragem é a mesma, os donos são os mesmos, mas todo ano aumenta. O imposto. Ah, mas o nome é imposto. Se é imposto, cumpra-se. E aí você tem um cobrador de impostos, um publicano chamado Mateus, judeu também, mas que se vendeu de corpo e alma para Roma. Sabe aquele indivíduo que olhou a Torá, olhou a Talmud, olhou o Estado e disse o quê? Negócio é o Estado. Negócio é ser situação. E Mateus se torna, então, aquele indivíduo repugnante, que chega para o seu companheiro, seu patrício, seu conterrâneo judeu, e diz o quê? Seu IPTU, esse ano aumentou. Ele era no passado 1.000, agora foi para 3.800. Diminuíram as parcelas, você está acompanhando a crise que a gente está vivendo, né? Mas fica tranquilo, você tem até o final do mês para pagar. Se não pagar, a gente toma a casa. Ou você vira meu escravo e vai trabalhar para mim até pagar a dívida. Esse era Mateus, porque esse era o comportamento de qualquer publicano, qualquer judeu que se vendia para o Estado. Mas você tem, curiosamente, algo maravilhoso nesse texto, porque esse texto ele traz uma diferença gigantesca na vida de Mateus, porque ele fazia tudo isso, mas houve um dia que ele estava sentado lá na coletoria com todos os outros acharcadores de IPTU, mas quem passa? Jesus. Os discípulos provavelmente olhavam e diziam o quê? Olha a politicagem ali, tudo vagabundo. Ah, se Deus fosse justiça hoje, cortava cabeças, seriam espancados, as memórias dos que morreram seriam vingados,
os presos políticos seriam soltos, os zelotes que lutam a luta armada contra Roma seriam todos soltos. Se Deus é justiça e se Deus agisse hoje, essa praça estaria esparramada de sangue desses traidores da própria pátria e dos seus conterrâneos. E no meio desse pensamento de manada, de rebanho, de gado, que não consegue observar pessoas, mas vive somente a ideologia de massa, você tem uma pessoa que representa 8%, que segundo os estudiosos, 92% da sociedade segue um fluxo, mas 8% da sociedade está sempre pensando assim, ué, por quê? Por que meu IPTU aumenta todo ano, mas o meu imóvel mantém a mesma metragem? Qual o critério para aumentar? E por que eu tenho que pagar se eu já paguei um monte de imposto lá atrás para ter o imóvel? Por quê? 8% das pessoas, elas costumam refletir independente do pensamento de rebanho. 92% segue o fluxo. Surge uma notícia. 92% das pessoas fazem o quê? Deixa eu ver se o meu comentarista preferido já comentou. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, segundo ele, fulano está errado. É isso aí, gente, ó, fulano está errado. 8% dizem assim, vem cá, será que não tem nenhum local que eu possa só saber o ocorrido para eu tirar minhas conclusões? Jesus representa 8%, segundo esse estudo dessa população de rebanho. E ocorre que Jesus está andando e as pessoas vão olhando para a coletoria e dizendo, ah, se Deus fizesse justiça hoje, ah, Deus é vingança, ah, Deus é o justo juiz, ah, se houvesse um pouquinho de morte. Aí Jesus olha a Mateus e Jesus se destaca do grupo que vai com ele e consegue enxergar não o indivíduo que é cobrador de impostos, não o judeu que se vendeu para o Estado romano. Ele enxerga Mateus. E ele enxerga Mateus de uma forma tão profunda, tão pessoal, tão forte, que ele não dá bom dia, ele não pede licença, ele não diz assim, ó, eu estou aqui, sou mestre, você é judeu. Não. Eu fico imaginando o tempo que eles ficaram se encarando. Eu fico imaginando Mateus olhando para aquele homem dizendo, mais um que me encara. E ele começa a olhar Jesus, não, esse é aquele, ué, peraí, ele está olhando muito para cá. E ele começa a olhar Jesus e Jesus está o tempo todo olhando para ele. E chega um momento nesse encontro de olhares que é tão forte, é tão pessoal, é tão profundo, é tão afastado de ideologia, é tão afastado de pensamento político, é tão afastado de Estado, que Jesus olha para aquele homem, reprovável por todos da sua nação, mas o encontro é tão profundo que ele olha e diz, me segue. Esse é Jesus. Esse é o crente que nós deveríamos ser. Jesus não olha a Mateus com a ideologia do rebanho. Ele olha o homem. Ele olha o ser humano. Ele olha o pecador, sabendo que está rodeado de pecadores. E que se ele não prestar atenção, ele de si, por estar encarnado em figura humana, também poderia pecar, embora não tenha pecado. Ele olha para esse homem, como talvez você nunca olhou um político, nunca olhou alguém do Estado que fosse contra o que você pensa. E ele simplesmente diz, me segue. Esse é o teu Deus, que nós dizemos servir. Mas o nosso ódio nessa sociedade fragmentada,
E essa política de rebanho de 92% de pessoas que pensam como manada impedem que nós raciocinemos de forma própria e enxerguemos as pessoas conforme Jesus enxergava. E você tem um Deus que chama esse homem, e aí de repente você tem agora o efeito no outro lado. Você consegue imaginar os discípulos parados, olhando Jesus, encarando alguém, e os discípulos pensando, será que ele vai mandar vir fogo dos céus? Será que vai se cumprir Isaías 61? Será que vai se cumprir Oséias 6? Será que vai se cumprir isso, vai se cumprir aquilo? Será que vai se cumprir aquele fatídico salmo? Será que é hoje que vai haver o levante? Mas Jesus faz algo que o rebanho nunca ia conseguir sequer imaginar. Ele olha para o reprovável, encara o reprovável, e depois de um diálogo sem palavras, fala uma única coisa: me segue. E aí os discípulos todos olham para o reprovável e dizem, com certeza não vai ver, não vai ter coragem. Ele não vai ter coragem. Ele não vai largar o bem bom. Ele não vai largar o estado. Não. Ele vai deixar de ser situação para andar com os pobretões. Não vai. E se ele vier, a gente pega ele. A gente pega. A gente vai fazer ele durar nem um dia. Tem jeito da gente fazer isso? E eles ficam olhando Mateus. E começa dentro daquele homem uma coisa curiosa. Por incrível que pareça, ele também faz parte de 8% de pessoas que conseguem raciocinar por si. Ele não vira para um pretor e diz assim, pretoriano, com licença, eu posso largar minha vida pública? Eu posso ir para a reserva? Eu posso puxar minha aposentadoria especial como cidadão romano, servindo à coletoria? Eu posso tirar uma licença, claro, com vencimentos? Não. Ele pensa sozinho. Ele tem personalidade. E ele faz algo que ninguém imaginava que ele ia fazer. A palavra do Senhor diz que se fosse você, que está aqui nessa manhã ou que vai assistir pela internet, se fosse você diante do político que você mais execra, diante do cidadão que você mais odeia com todas as suas forças, diante do indivíduo que tem autoridade que você gostaria que fosse degolado em praça pública, você não diz que você é crente, mas você gostaria tanto que um ímpio ou um ateu fizesse isso, porque aí seria feito justiça e não foi você que fez, foi Deus. Só que você olhou para essa figura execrável que você traz no seu coração, ou várias figuras execráveis, e pode ser de tudo, tá, gente? Estou falando político aqui porque a vibe é essa, mas bota no balaio pastor, pode botar tudo, não tem problema não. Eles olham para o reprovável que você odeia, e essa pessoa que você odeia, aliás, vamos usar um outro termo para você ficar mais à vontade, né? O sermão não ficar tão pesado. E você só abomina. Pronto. É um abominável. Essa figura pública que você abomina, se olhasse para você, você diria para ele, me segue? E se você dissesse, para cumprir tabela, porque é crente, se essa pessoa se levantasse e dissesse, quero ir na sua igreja, qual seria a sua reação? Talvez você pensasse o quê? Quer ganhar voto. Mas no caso, Mateus já estava empregado. Não tinha campanha para ele. Esse é o típico sermão que é difícil de descer, né? Mas ele é difícil para 92% das pessoas. Para 8% que leem o texto de si mesmos, conseguem entender o que Jesus fez.
A palavra do Senhor diz que, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Aí Mateus, a palavra do Senhor é maravilhosa, ela descreve. Eu fico imaginando Mateus, depois desse encontro de olhares, e ouvir Jesus falar, ele se levantar. E talvez os seus colegas de coletoria dissessem: agora ele vai botar a mão na massa, vai espancar aquele cara que ficou encarando ele, ó. Ele vai mostrar que o Estado tem força. Ele vai acabar com essa história de polarizar. Não, nós somos situação. Se todo mundo fosse esperto, estava era do lado de cá. Não. Mateus se levanta. De um lado, os discípulos de Jesus dizendo o quê? Não vai ter coragem. Do outro lado, os colegas de Mateus pensando o quê? Vai lá e arrebenta com aquele cara. Mas a Bíblia diz que Mateus se levantou. E o que ele fez? Não se despediu. Não se desfez de coisas. Não fez um ato público de renúncia. Ele simplesmente se levantou e começou a caminhar com Jesus. E aí, infelizmente, o texto não dá detalhes dessa caminhada. Mas a palavra do Senhor, ela continua essa história. E se o chamado de Mateus era uma coisa que era escandalosa para os discípulos da época, mas não deveria ser para nós. Quer ver? A nossa Bíblia é a nossa única regra de fé e também de quê? Nós seguimos como símbolo de fé a confissão de fé de quê? Ora, então nós sabemos o que diz a confissão de fé acerca da vocação eficaz. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente esses, a Ele agradou, no tempo determinado e aceito por Ele, chamar eficazmente por sua palavra e por seu Espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação por meio de Jesus Cristo. O presbiteriano, uma vez que tem a Bíblia como regra de fé e prática, e tem como símbolo de fé o catecismo maior e menor de Westminster e o breve catecismo, isso para o presbiteriano que Jesus faz, deveria ser o nosso normal. Mas até para nós, 2000 anos depois, gera escândalo. Mesmo com uma confissão de fé já escrita. Nós dizemos que seguimos a Bíblia. Nós dizemos que adotamos a confissão de fé como nosso símbolo de fé. Só tem uma coisa: a gente quer mais que o outro morra. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus. Você consegue imaginar o que é isso, amigo? Você consegue imaginar esse efeito rebanho que aconteceu ali? Os da coletoria dizendo assim: se Mateus está andando com esse cara tem alguma coisa. Vamos ver o que dá para ganhar aí. Vamos capitalizar em cima. Esse homem tem capilaridade, vamos nessa. E junta um grupo que a palavra do Senhor classifica, que estando com ele em casa à mesa, muitos publicanos e também, faz até uma distinção, tem aqueles que negaram a Talmud para servir Roma. E também tem uma outra classe, os pecadores. Esses pecadores, que tipo de pecado eram, hein? Podia ter de tudo, né? Que a alta sociedade classifica como valores. Podia ter aqueles que praticassem amor transgeracional. Poderia ter. Poderia ter aqueles que defendem a pena de morte para todo traidor do Estado. Poderia ter.
Poderia ter aqueles que defendem o apedrejamento de todo aquele que negou Yahvé. Poderia ter. A palavra do Senhor diz que muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com quem? Lê, igreja, não tem medo não. Tomaram lugares nos dias de hoje, esse que você abomina ou essa que você abomina, se ouvisse o seu chamado, teria lugar ao seu lado na mesa? E se ele chamasse o partido dele? Teria lugar ao seu lado na mesa? Com Deus tem lugar. Com o ser humano a gente pede que justiça seja feita. A palavra do Senhor diz que esses publicanos, esses pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus, mas não apenas com Jesus, mas também com os seus... Ai, ai. Ora, vendo isto, hoje tem um terceiro grupo. Você tem Jesus, os discípulos e Mateus. Você tem publicanos e pecadores. E agora surgem quem? Os crentes. Os que vivem a fé. Perguntavam a quem? E qual era a pergunta aos discípulos? Por todos. Por que come o vosso mestre com os... Você está vendo o que a religião faz? A religião mal empregada faz isso. Quem estava na frente de Mateus lá na coletoria? Quem era? Jesus. Quem olha para Mateus? Quem chama Mateus? Os fariseus conversam com quem? É isso. A religião, quando mal empregada, ela é a justificativa para toda a falsidade e covardia. Para a glória de Deus eu faço picuinha, para a glória de Deus eu faço mal, para a glória de Deus eu derrubo meu irmãozinho. Para a glória de Deus. Para Deus derramar seu Espírito Santo sobre mim, eu boto a cabeça do outro na bandeja de prata. Tudo para a glória de Deus. Os fariseus, que sabem que em Levítico diz: amarás ao Senhor teu Deus, amarás ao teu próximo, amarás a ti mesmo. Eles sabem que está escrito isso. O que eles deveriam fazer, vendo todo aquele grupo que não vale nada, sentados junto com Mateus e Jesus? O que eles deveriam fazer? Olha, acho que está havendo salvação, hein? Acho que está se cumprindo Isaías ali, hein? Acho que está rolando uma transformação aí, hein, gente? Acho que agora vai engrenar, hein? Não, eles são os crentes de hoje, que fazem o quê? São tão covardes, que eles nunca falam de frente. Eles vão sempre num grupo menor, e começa o mochocho. Vem cá, por que o teu mestre está comendo com essa vagabundagem? Explica aqui no ouvidinho. Eles fazem isso porque são o quê? O que eles são? São fariseus, não é isso? Pois é. O problema da religião mal empregada é que o indivíduo, ele se torna religioso, ele se esquece de ser homem. Ele não é mais homem, ele é religioso. Para a glória de Deus, eu falo com os discípulos. Mas quando o indivíduo é homem, vem cá, quem chamou? O que está acontecendo aqui? O Rabi, Jesus, ele chamou aquele execrável, e o execrável aceitou. Aí está todo mundo aqui na casa ali, ó, e juntou toda a galera que não presta por parte do execrável. Se fossem homens, o que fariam? De fariseu para Rabi. O que está acontecendo? Mas eles não são homens, eles são religiosos. O que o religioso faz? Eu não quero causar divisão. Não quero causar divisão. Por isso que eu não vou nele. Mas eu pergunto para vocês aqui, vem cá, como é que é isso, hein?
Só aqui entre nós. Não quero dividir. Não. Só quero esclarecimento. Não quero dividir, não. Não quero causar inimizade. Não quero causar divisão entre os irmãos. Não, só quero esclarecimento. Meu esclarecimento é muito simples, é uma perguntinha boba. Por que o mestre de vocês, ele está sentado à mesa com quem vai para o inferno? Só me esclarece, não quero causar divisão na igreja não, tá, gente? Só me responde isso. Pergunto para vocês, que eu não quero levar isso assim, ampla, não, aí vai, que isso? Não, só quero esclarecimento. Curioso que quando essa barreira é quebrada, a casa que era de Mateus, que era um local de pecado, que era um local terrível, se torna um lugar de inclusão e de aceitação, porque recebe Deus ali, seus discípulos. Aí você tem a moralidade dos fariseus, que é a moralidade de rebanho, versus a misericórdia de Deus. E o mais curioso é que para nós presbiterianos, isso é ponto fatídico. Confissão de Fé, capítulo 15, artigo 1 e 2. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo. Dificuldade nossa hoje, os ministros do evangelho não querem que você creia que o pecador pode se arrepender. Eles pregam o quê? Vamos dividir, porque aí eu consigo o meu quinhão. Meu canal no YouTube é monetizado, eu recebo em dólar. Eu escrevo livro em PDF, eles baixam no Kindle. Tá bom para todo mundo. Nossa confissão de fé ainda diz: pelo arrependimento o pecador, movido pelo reconhecimento e pelo senso, não somente do perigo, mas da imundícia e odiosidade dos seus pecados, como sendo contrários à santa natureza e à justa lei de Deus, e pela apreensão de sua misericórdia em Cristo para os que são penitentes, se entristece e odeia seus pecados, e deixando todos eles, volta-se para Deus, tensionando e esforçando-se para andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 15, artigo 1 e 2. O presbiteriano, raiz, por definição, é um indivíduo que o tempo todo aguarda dos abomináveis, dos execráveis, dos pecadores o quê? Arrependimento. Pergunto para você nesta manhã, hoje é o primeiro dia da semana, domingo. Ao longo desse ano, quantas vezes você orou, clamando ao Senhor que viesse arrependimento? Quantas vezes? Quantas vezes você orou que Deus fizesse justiça e lavasse a sua alma, vendo a desgraça de quem você odeia? Quantas vezes? Eis os presbiterianos que somos, com Bíblia, com confissão de fé. E mesmo assim, nos encontramos fragmentados. Mas Jesus, ouvindo, esse foi o problema, né? Isso aqui não é bom. Eles estavam no mochocho ali, tranquilo, não querendo causar divisão. O típico perfil do religioso que, para a glória de Deus, fala mal dos outros. Mas Jesus, ouvindo, disse: rapaz, os sãos não precisam e sim os... Ah, meu amigo, você tinha o grupo, Mateus e os discípulos. Você tinha um outro grupo, publicanos e pecadores. E você tem agora o terceiro grupo, fariseus. Jesus responde o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os... Ele está falando para quem? Para todos. Todo mundo que está ali com ele, para ele, precisa de médico. Só tem um porém. Olha o que diz a palavra do Senhor. E aqui é pesado. Aqui é pesado. E ainda bem que quem faz isso é Jesus. Porque se fosse qualquer um de nós, seria cancelado no tweet. Aliás, no X. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os...
Aí Jesus diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia e não... Por quê? Pois não vim chamar... Ué, não vim chamar justos, e sim para o... E os fariseus, quando ouvem isso, o que eles respondem? Você tem a resposta deles aí? Por que eles não respondem? Não, tem um verbo aí que passa batido. Sabe qual que é? Verso 13 começa com um verbo. O que está escrito aí? Ué, você vê que Mateus está tão inebriado com o que está acontecendo, que na casa de Mateus quem manda é Jesus. A mesa é de Mateus, mas quando Jesus senta na mesa, a mesa é de quem? A mesa é dele. E o que ele faz com os religiosos que usam de má fé da religião para abusar dos outros? Ele começa com um verbo. Os sãos não precisam de médico, e sim os ide. Em outras palavras, para ficar assim, bem claro, vaza. Linha na pipa, mete o pé, sai fora. Quem está estragando o ambiente são vocês. Tu tem noção do que é isso? Um mestre com discípulos, na frente de publicanos e pecadores, se tornar o dono da mesa de um que se vendeu ao Estado romano e mandar embora os fariseus? Pois é. Ide, porém, e no caminho, que vocês vão bater boca, no caminho, aprendam o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Minha filha essa semana chegou para mim, e a gente gosta muito de ver novelas do passado, ou séries, e vamos sempre pausando e vamos conversando sobre o que está acontecendo. E em um dado momento, passou lá um indivíduo execrável no meio da série, e quando ele estava perto de morrer, eu falei, não, ele não pode morrer. Aí no último instante, série de TV, ele é salvo. Aí minha filha perguntou, mas não era para ele morrer? Eu falei, não, filha. Mas ele não vale nada? É, minha filha, não vale nada. Mas não é porque a pessoa não vale nada que você deseja que ela seja assassinada. Pelo contrário, ela tem que ficar viva para poder pagar pelos erros que fez e ter a oportunidade de arrepender-se e mudar a trajetória dos demais dias da sua vida. É assim que nós devemos pensar e trabalhar, minha filha. Igreja, a palavra do Senhor nos conclama nesta manhã a não juntarmos os cacos de uma sociedade que já está fragmentada. Mas ela nos convida a olhar a sociedade como Jesus olhou Mateus. Que o seu colega de trabalho, que você é doido para que ele seja demitido porque ele não presta, que a sua oração seja que ele se arrependa. Que aquele seu vizinho chato, que você é desesperado para ele desistir e se mudar do imóvel, que ele se arrependa. Que aquele médico que lhe deu um diagnóstico errado e por pouco você não perdeu a vida, que ele se arrependa. O combustível do discípulo de Jesus é chamar os outros ao arrependimento. Quantas pessoas nesse último mês você chegou para elas com muito amor, muito tato e carinho e falou, olha, tem que deixar isso, não é legal. Larga isso aí, não faz bem para você. Vamos pensar um outro caminho aqui, vamos caminhar um mês dessa outra forma e vamos ver como é que fica. Mas para fazer isso,
de acordo com os especialistas, você tem que ser 8% da sociedade. Porque 92% da sociedade está gostando do que está vendo. Porque, infelizmente, depois da queda, o ódio passou a ser o nosso alimento. O desejo de ver o outro ser castigado passou a ser o nosso combustível. Aí vem Jesus e reseta todo mundo aos padrões de fábrica. Vão embora, porque essa mesa é minha. E no caminho reflitam sobre o que diz a palavra: misericórdia quero e não holocaustos. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Para nós encerrarmos, é muito curioso, né? Eu falo de religiosos, não falo de discípulos, falo de religiosos. Não sei quantos anos atrás, não sei se já tem 2 anos, 3 anos, sei lá. Mas um pastor dessas ultra mega overpower churches, ele fez um vídeo dizendo o seguinte: não mandem seus filhos para a faculdade, porque se eles forem para a faculdade, eles vão se perder lá, e na faculdade só tem o que não presta. E aí você vê muita gente dizendo amém, aleluia, glória a Deus e papapá. Aquele glória a Deus da galera, aquele glória a Deus que é confete, aquele glória a Deus que só é no corinho, nunca no hino. É isso, é o glória a Deus confete. Em um grupo que eu faço parte, alguns concordando com isso. E eu, quando ouvi o tal vídeo que postaram, primeira coisa que eu pensei, curioso, né? Como é que os pecadores vão ser chamados ao arrependimento se lá não estiverem os discípulos de Jesus? Como é que eu crio minha filha na igreja, dos 0 aos 18 anos, e acho que tudo que ela aprendeu não vai valer de nada em 4 anos de faculdade? Entrou na faculdade, eu morri como pai? É o contrário. E aí, passado um tempo, esse mesmo pastor, ele faz um vídeo. E não é glorificando a Deus, não. Tem que ser pejorativo. É glorificando a Deus, porque seus filhos foram aprovados para Harvard. Burrice para vocês. Academicismo para os meus filhos. E na hora, quando eu vi isso, eu falei, Harvard toda se converteu a Jesus, por isso que ele está mandando os filhos para lá? Não sei, não moro lá. Vai que? E fui pesquisar. Harvard. Percentual de conversões. Trabalhos cristãos. Google, traduz para mim. Deixa eu pegar meu óculos. Aí comecei a ver, pelo contrário, uma onda de antissemitismo na faculdade, um troço odioso. E é nesse contexto que o filho do pastor que não quer que o seu filho vá para a federal, é nesse contexto de antissemitismo, de briga por poder, de diversos grupos, de diversos clãs religiosos conectados à faculdade de renome internacional, é nesse contexto que ele glorifica a Deus que os filhos dele entraram. Se você é 92% da sociedade, certo está ele ao querer que o filho não se contamine. Mas a contaminação só é na faculdade, não é dentro de casa, não. Não é vendo os pais pecando, não, brigando por dinheiro, sem se amar, dormindo em cama separada. Não. Que mata é a faculdade, não é o casamento falido, não. Que tira as pessoas da igreja é a própria igreja, não é a vida que ela tem dentro de casa, não. Não é verdade? Mas é curioso que as mesmas pessoas que glorificaram e disseram que a atitude do pastor era uma atitude forte, consciente, lúcida, em querer proteger os filhos destes que estavam lá seguindo
ao mesmo tempo glorificaram a Deus porque os filhos do pastor foram para Harvard. Rebanho. Rebanho. Efeito manada. É o efeito manada quando você ouve teu comentarista no YouTube. É o efeito manada quando você liga a TV. Se nós não estivermos aonde Jesus já esteve, como os pecadores conhecerão arrependimento? Igreja não é clube social. Igreja não é lugar para eu me desconectar da sociedade, porque se assim o fosse, nós teríamos que ser honestos com tudo, né? Pagar todos os impostos, porque a gente paga porque vive na sociedade, não é isso? Igreja é local de pecadores. Igreja é um local onde eu não ponho o dedo na cara de ninguém, porque eu sei dos meus pecados. Eu sei dos meus defeitos. Sei das minhas falhas, das minhas transgressões. Igreja, como já se dizia nos anos 80, igreja é lugar de cura. Mas, infelizmente, as pessoas estão tão adoentadas que elas não conseguem mais lembrar do que é pensar de maneira própria e do que é ter lucidez. Curvemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos, passemos alguns instantes em oração silenciosa, preparando-nos para celebrarmos a ceia do Senhor.